Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Correção da atividade avaliativa da semana 4. Mas antes, se inscreva no canal e deixe seu like. É logo após a vinheta. Então vamos aqui, turma. Questão de concurso, simplifique a expressão dada a seguir. S igual a AB barra C ou A, B, C barra dupla ou AB, C barrado ou A barrado C. Vamos reproduzir aqui embaixo, ligar aqui a caneta, fazer aqui de azul. Então temos A barrado, C barrado ou ABC barra dupla a gente já cancela, ou AB C barrado ou AB barrado C. Então trocar aqui de cor, podemos observar que esse primeiro termo aqui a gente pode simplificar com o último, AB barrado fora, dentro C barrado ou C. Os outros dois termos que sobraram, podemos fazer AB fora, C ou C barrado. Aqui dentro do parênteses resulta 1, aqui dentro do parênteses resulta 1 também. Ficaremos com A, B barrado ou AB. O A é comum aos dois termos, podemos colocar em evidência, B barrado ou B. Aqui também se repete, o valor dá 1. Chegamos ao resultado de S igual a A. Podemos marcar aqui letra B. Vamos continuar. Agora a questão 2, também de concurso. Identifique com V verdadeiro ou F as relações booleanas. Na primeira, isso aqui, a gente pode recorrer direto às notas de aula, aos slides de aula, em que o A ou 1 é igual a 1, não importa ou, basta que apenas uma entrada seja verdadeira, que a saída será verdadeira. Então aqui a gente substitui por F. Na seguinte, também podemos recorrer diretamente aos slides e realizar um paralelo com a álgebra tradicional. A vezes 0 dá 0. É verdadeiro. Então, numa porta I, sempre que chegar a 0, a saída será 0. E as próximas duas são complementares. E para esse tipo de propriedade, temos que desenvolver por meio de tabela verdade. Então, vamos fazer a primeira aqui embaixo, A, AB, com duas variáveis, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Então, o primeiro termo aqui já é o A, já temos. Vamos fazer primeiro aqui um B barrado. Então, puxamos aqui uma coluna, B barrado, e invertemos o valor de B, 1, 0, 1 e 0. Outra linha. Faremos esse termo aqui, A e B barrado. E faremos a primeira coluna com a terceira. Então, 0, 1 na porta I dá 0, 0, 0 dá 0, 1, 1 dá 1, 1 e 0 dá 0. Então, veja que do lado esquerdo dessa primeira propriedade aqui, precisamos fazer uma porta O da A com o sinal de A e B barrado. Então, vou colocar aqui A ou AB barrado. O A é a primeira coluna, o AB barrado a quarta coluna. Numa porta O,
Só precisa de um alto, de um valor verdadeiro, para que a saída seja verdadeira. Então, 0 com 0 dá 0, 0 com 0 dá 0, 1 e 1 dá 1, 1 e 0 dá 1. E vamos desenvolver para comparar aqui do lado o A ou B barrado. Então, o A é a primeira coluna, ou o B barrado, terceira coluna. 0 ou 1 dá 1, 0 ou 0 dá 0, 1 ou 1 dá 1, 1 ou 0 dá 1. Então, vejam que as colunas são diferentes, então essa propriedade aqui é falsa. E a última segue o mesmo raciocínio. Vamos montar do zero também. AB 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 e 1. Primeira parte, A barrado. Então, 1, 1, 0 e 0. Outra coluna. Faremos AB. Porta I. 0 com 0 dá 0, 0, 0. Só o último que é 1. Vamos juntar numa porta O essas duas colunas, A barrado ou AB. Então, numa porta O só precisa de um alto. Então, aqui 1, 0, 1 e 0, 1, 0 e 0, 0, 0 e 1, 1. E a última, e o lado da direita, A barrado ou B. Basta comparar, basta associar na porta O a segunda coluna com a terceira. 0 ou 1 dá 1, 1 ou 1 dá 1, 0 ou 0, 0, 1 ou 0 dá 1. Então, as duas colunas correspondem. O resultado aqui é verdadeiro e vamos procurar qual a opção que atende. F, V, F, V. Letra C, confere. Dando continuidade, próxima questão, também de concurso, Petrobras, a função F igual C barrado B barrado A ou C barrado B A barrado ou C barrado BA ou CB A barrado ou CBA. Ao ser minimizada em termos de soma de produtos, pode ser implementada sem contar as portas inversoras com uma porta AND de duas entradas e uma porta OR de duas entradas, duas portas AND de duas entradas e uma porta OR de duas entradas, três portas AND de duas entradas e uma porta OR de três entradas, ou uma porta OR de duas entradas. Então vamos proceder à simplificação pelas propriedades. Primeiro vamos copiar aqui mais abaixo. Então de cara não utilizaremos a tautologia. Vamos seguir selecionando esse primeiro com esse terceiro aqui. Então vamos ficar com C barrado A em evidência aqui dentro do parênteses B barrado B. Continuando aqui o OU. Faremos a seleção desse termo aqui, o segundo com o quarto. Voltar aqui para o azul. Em evidência o B A barrado, dentro do parênteses C barrado ou C, e por último CBA. Então, em cada parênteses o resultado é 1. E vamos reagrupar aqui para dar continuidade. Então, C barrado A, B A barrado, CBA. A simplificação, deixa eu marcar aqui do primeiro, agora com o terceiro. Volta para o azul, A em evidência,
C barrado ou CB. E repete o B A barrado. Tem um pouquinho de espaço aqui, vamos aproveitar aqui. Então, o interno desse parênteses onde eu estou passando o mouse é uma propriedade complementar. Então, A, C barrado ou B. E aqui repete o B A barrado. Vamos continuar aqui mais em cima, fazendo a distributiva A, C barrado ou AB ou B A barrado. Repetimos o AC e vamos colocar agora o B em evidência. B, A ou A barrado. Aqui dá 1 e como solução final AC ou B. Para melhor responder essa questão, é melhor representar um circuito com os símbolos. Então, vamos apertar aqui, vamos subir aqui para representar essa expressão por meio dos símbolos e daí poder marcar corretamente a alternativa. Então começamos aqui com A, C, passa no inversora, o A passa direto, porta AND, AND de 2 entradas. O B fica aqui embaixo, passa direto e vai se juntar numa porta OR de 2 entradas. Então despreza-se a inversora e ficamos com uma AND e uma OR. Questão alternativa A. AND de 2 entradas, OR de 2 entradas. Vamos para a próxima questão. Temos aqui um circuito formado por portas AND e uma porta OR na saída. Observe que temos tanto letras como valores 1 e 0. Então, a maneira de resolver essa questão é primeiro aplicando os sinais de 1 e de 0. Então, na porta que chegar a 0, eu já cancelo essa porta, porque já sabemos que numa porta AND, todos os termos têm que ser 1 para que a saída seja 1. Se chega um termo 0, aquela porta já vai para 0. Então, essa segunda porta recebe esse 0 aqui, pode ser desprezada. A terceira porta também recebe um sinal 0, também pode ser cancelada. Vamos para a primeira porta. Chega 1 na primeira entrada e chega 1 na terceira entrada, sobrando os sinais literais. Então, vamos acompanhar aqui o A. Passa primeiro no inversora, A barrado. O B também passa antes no inversora, B barrado. Quarta porta, entra sinal 1 na primeira entrada e sinal 1 na terceira entrada, restando os valores literais. O A é a quarta entrada, não tem inversora, então é o próprio A. O B vem descendo, vem na segunda entrada, não tem nenhuma inversora, é o próprio B. Então o Y na saída, A barrado, B barrado ou AB. Marcamos aqui a alternativa B de bola. Chegamos na última questão, em que é pedido aplicar De Morgan para simplificar a expressão. Então essa questão pode ser simplificada pelo desenho ou por aplicação da regra de De Morgan. Vamos fazer as duas. Então, dando sequência aqui à expressão, vamos ligar aqui a caneta azul, certo. Então eu quebro a barra grande, A e B barrados, troco a operação
OR por AND, pontinho do AND, C ou D, barra em cima. Posso quebrar aqui dentro desse primeiro parênteses. Vou ficar com A barrado ou B barrado. Quebrei a barra grande e troquei a operação. Aqui já tinha mantém. Vamos fazer o C barrado. Troquei a operação OU por AND e o D barrado. Da forma que está, temos que... Vamos só organizar aqui a ideia. A barrado ou B barrado, que multiplica C barrado, D barrado. Então vejam que posso fazer a distributiva aqui, A barrado, C barrado, D barrado, ou aqui é o B barrado, C barrado, D barrado. Tá aí a primeira solução. A segunda maneira é utilizar diretamente do gráfico, trocando a saída NOR, vamos fazer de trás para frente, por AND. Então tá aqui, troquei a AND. Onde tem a inversora eu tirei e coloquei inversora onde não tem. Então vou puxar para cá a porta OU com quais entradas? C e aqui o D. E aqui o AB, a porta AND. Essas inversoras que estão aqui no início da AND podem caminhar e ficar nas portas Então AB vai se transformar aqui numa NAND. Aqui o CD vai se transformar numa NOR. E a AND final continua. Podemos resolver agora A e B numa porta NAND. Primeiro faz a operação AND, AB e depois inverte. Aqui CD faz a operação OR, C ou D, depois inverte. E aqui na saída Y, chegamos na última questão, em que é pedido aplicar De Morgan para simplificar a expressão. Então essa questão pode ser simplificada pelo desenho ou por aplicação da regra de De Morgan. Vamos fazer as duas. Então, dando sequência aqui à expressão, vamos ligar aqui a caneta azul, certo? Então eu quebro a barra grande, A e B barrados, troco a operação OR por AND, pontinho do AND, C ou D, barra em cima. Posso quebrar aqui dentro desse primeiro parênteses. Vou ficar com A barrado ou B barrado. Quebrei a barra grande e troquei a operação. Aqui já tinha mantém. Vamos fazer o C barrado. Troquei a operação OU por AND e o D barrado. Da forma que está, temos que... Vamos só organizar aqui a ideia. A barrado ou B barrado, que multiplica C barrado, D barrado. Então vejam que posso fazer a distributiva aqui, A barrado, C barrado, D barrado, ou aqui é o B barrado, C barrado, D barrado. Tá aí a primeira solução. A segunda maneira é utilizar diretamente do gráfico, trocando a saída NOR, vamos fazer de trás para frente, por AND. Então
Pronto, aqui troquei a AND. Onde tem a inversora eu tirei e coloquei inversora onde não tem. Então vou puxar para cá a porta OU com quais entradas? C e aqui o D. E aqui o AB, a porta AND. Essas inversoras que estão aqui no início da AND podem caminhar e ficar nas portas Então a AB vai se transformar aqui numa NAND. Aqui o CD vai se transformar numa NOR. E a AND final continua. Podemos resolver agora A e B numa porta NAND. Primeiro faz a operação AND, AB e depois inverte. Aqui CD faz a operação OR, C ou D, depois inverte. E aqui na saída Y, no parênteses AB, tudo barrado, porta I, C ou D, tudo barrado. Então também aplicando De Morgan, esse termo aqui, vou quebrar e ficar A barrado ou B barrado. O AND fora mantém. E aqui vou quebrar C barrado, troca a operação, D barrado. Vejam que já temos a semelhança com a questão anterior. Aqui só vamos juntar esse CD, barra pequena e barra pequena. E aqui distribuir A barrado, C barrado, D barrado ou B barrado, C barrado, D barrado. Respostas iguais, não tem expresso aqui, podemos marcar nenhuma das anteriores. E para terminar esta videoaula, deixo meu contato na tela. Qualquer dúvida, mande por e-mail ou publique no mural do Sala de Aula. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.